Olá pessoal, eu sou o Hugo, estamos iniciando aqui mais uma sessão do nosso curso de Excel e nesta sessão falaremos sobre tabelas dinâmicas. Nós estamos na sessão 7 do nosso curso e vamos falar sobre a criação de tabelas. A gente vai falar também sobre a definição de campos, valores e filtros dentro da tabela dinâmica. A gente vai personalizar também as aparências, isso aqui é bem legal, bem interessante. A gente vai atualizar e fazer a manutenção das nossas tabelas dinâmicas. Tabela dinâmica, que é um assunto bem interessante no Excel, é um dos meus favoritos. E com as tabelas dinâmicas você ganha muita agilidade, muita produtividade para exibir informações importantes e até tomar decisões importantes. Então, a tabela dinâmica aí é um dos recursos mais importantes do Excel para agilizar a sua produtividade. Então, muita atenção nessa sessão. Como eu sempre digo, a gente vai começar aqui do básico, mas a gente vai usar recursos avançados posteriormente, tá? Mas é importante que você aprenda essa parte básica. Eu fiz aqui um resumo já, né, antes da gente iniciar a aula. Eu fiz aqui duas tabelas dinâmicas. Baseado nesses dados que a gente tem aqui, vamos chamar esses dados de notas fiscais ou fornecedores, e depois a gente vai inserir mais colunas aqui para a gente avaliar alguns outros dados também. Por exemplo, a gente poderia aqui ver a condição de pagamento, que é um recurso que a gente pode estudar mais lá na frente, tá? Então a gente vai aproveitar esses dados aqui agora. Deixa eu voltar aqui para a gente não se perder também. Eu fiz a tabela resumo, fiz essas duas aqui, eu vou excluir e a gente vai começar isso aqui. Isso aqui tem os fornecedores, o resumo dos fornecedores, as notas fiscais que ele emitiu, tá? E aqui a gente tem uma programação de vencimento. A gente teve vencimento em 2024 e teve vencimento também em 2025. Então a gente vai ver como eu fiz essa parte aqui, tá? E a gente vai criar algumas coisas também diferentes aqui. Vou explicar algumas coisas diferentes também dentro dessas duas tabelas. Vou excluir aqui para a gente fazer tudo de novo, tá? Vou excluir aqui, sem medo de ser feliz, e vamos iniciar uma nova tabela. Vou chamar aqui de tab dinâmica. Vou abreviar aqui, depois a gente vai mudar também, tá? Então essa é a minha primeira tabela dinâmica. A gente vai simplesmente chegar aqui, inserir tabelas, tabela dinâmica. Então, e do intervalo aqui, no caso, a gente vai da tabela do intervalo. Tem outros recursos também que a gente vai pegar de dados externos. Posteriormente, a gente vai ver em outras aulas, mas a gente vai começar aqui do básico, né, que é a tabela direta da planilha. Então, ele vai abrir aqui, por exemplo, o local das origens para a gente pegar os dados, tá? A gente pode criar uma nova planilha ou na planilha existente. Como eu já criei aqui uma planilha, eu vou colocar nela, tá? A planilha existente. Mas se você tivesse aqui, poderia criar uma nova planilha sem problema nenhum. Aqui, a gente está nesse ponto aqui. Vou selecionar dados, tá? Você viu que não mudou aqui. Vou selecionar a minha coluna A até F, tá? Então, ele ficou aqui dados de A a F. Vou dar OK. E ele já vai criar aqui a minha tabela dinâmica. Esse aqui ele está com o nome 3 porque eu já criei duas antes de começar a aula, tá? Só como exemplo, que foi aquelas duas que eu mostrei. Então, por isso que ele já contou aqui tabela dinâmica 3, mas a gente vai fazer tudo de novo. Nesse caso, o que eu vou fazer? Os campos da minha coluna lá da planilha de dados que estão aqui, eles estão nessa parte aqui, tá? Obviamente, no seu computador vai estar menor essa tabela, então vai ser mais fácil identificar os campos aqui, tá? Eu tenho 4 opções: filtros, colunas, linhas e valores, e aí eu vou jogar esse cabeçalho dentro dos campos que eu quero visualizar. Tem várias formas de fazer, a gente vai começar com o básico. Um relatório básico, por exemplo, é um resumo do fornecedor. Eu quero saber todos os fornecedores. Eu tenho lá 101 linhas aqui, mas eu quero saber o total por fornecedor. Então, o total por fornecedor, eu jogo aqui na linha, aí vai aparecer todos os meus fornecedores aqui sem repetição, tá? Ele já não repete. Pode ver aqui que tem 49 no caso, e tem um vazio aqui, mas tem 49. E nos meus dados tem, lembrando que tem 101, por enquanto 101 registros. E eu vou querer o valor na frente deles. Então, eu pego e coloco aqui, ó, valores. Coloquei soma de valor, que ele vai fazer a soma dos valores que estão aqui por fornecedor. Então, ele já tem aqui o meu fornecedor e o total que eu tenho faturado para ele, ou comprado com ele, enfim. Depende dos dados aqui. Mas esse é o total que eu tenho nesse fornecedor. Se eu quiser analisar outro fornecedor também, tenho aqui. Tá? Agora, uma dica importante, pode ser útil também se você quer analisar o que compõe esses valores. Clica duas vezes, simplesmente clica duas vezes
ele vai abrir a composição daquele fornecedor. Então, é aquele registro que está aqui, ele abriu um novo, só para mostrar aqui os novos registros, só para mostrar o que compõe esse 7102. E nesse caso aqui, ele só teve uma nota, mas pode ter mais também. Eu vou excluir aqui, tá? Mas a gente pode pegar um fornecedor diferente. Por exemplo, da Cunha aqui, ó, vou clicar 2 vezes, ele clicou todas as notas que compõem aquele 17.993 que está ali, tá? Isso serve para quando você queira mandar alguma informação para alguém que está pedindo, quanto que eu estou devendo para o fornecedor tal, quais as notas, então rapidamente você consegue tirar essa informação. Viu como é muito fácil e muito rápido obter uma informação de um fornecedor? Então é isso o importante da criação da tabela dinâmica. Porém, eu não preciso ficar clicando 2 vezes para ver o que tem dentro desse fornecedor. Tem um outro recurso também. Eu quero ver as notas dele. Eu pego a nota aqui, que eu já tenho a nota fiscal, e jogo embaixo do nome aqui, certo? Aí, pronto, ele vai ficar aqui, ó, todas as notas que eu tenho individuais, tá? Então, esse total aqui representa todas essas notas. Mas eu quero resumir, não quero que fique tudo isso, eu quero abrir somente quando eu precisar da informação. Sendo assim, vem aqui, clica com o botão direito, vem expandir, recolher todo o campo. Pronto. Aí você volta a ter a lista de fornecedores. No caso aqui são 49 fornecedores distintos. E se eu quiser ver aqui, por exemplo, o Gomes e Almeida, somente as notas dele, eu clico aqui e vejo que ele tem essas notas. Tá ok? Simples assim, fácil, né? Outra coisa, um alerta também que eu vou deixar aqui. Quando você cria a tabela dinâmica, você fica com espaços vazios aqui. Caso você queira inserir uma outra tabela dinâmica aqui embaixo, não recomendo, tá? Por quê? Se você fizer assim, vamos supor que isso aqui fosse uma outra tabela dinâmica. E na hora, eu tenho aqui a tabela dinâmica, e na hora que eu precisar expandir a informação aqui, por exemplo, ó, ele vai reclamar, que ele vai falar assim, ó, tem dados lá embaixo, ele vai sobrepor esses dados. Então, se fosse dados importantes, você já iria perder. Então, cuidado ao fazer tabelas dinâmicas uma colado na outra, tá? Nesse caso, eu não pretendo expandir essa tabela. Eu vou manter ela do jeito que ela está aqui. E eu vou fazer uma outra tabela aqui do lado, uma outra tabela lateral, tá? Lateralmente eu não vou expandir essa tabela, mas para baixo eu sei que vai ter todo esse nível de expansão aqui conforme você visualizar. Então, abaixo dela não crio nada. Mas na lateral eu vou criar uma nova tabela. Recomendo também, não só de criar uma nova tabela lateral, você pode criar uma nova planilha, mas isso também dificulta na hora de formar os dados, na hora de localizar as informações. Então, tem esse detalhe também. Mas vamos criar uma nova tabela dinâmica, porém, dessa vez, a gente vai criar aqui por vencimento. A gente vai falar sobre vencimento. Então, eu vou dar um OK aqui, que é na planilha existente, eu já indiquei aonde eu queria criar essa tabela. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu vencimento e vou jogar em colunas. Vou jogar o meu fornecedor aqui nas linhas, porque eu quero saber o vencimento do fornecedor aqui e quando que ele vai vencer. Eu tenho os nomes dos fornecedores e os títulos que vão vencer nele aqui, ó. Só que aí vai estar um resuminho aqui, obviamente. E aí em 2024, por exemplo, eu posso abrir aqui. Ele já separou por trimestre. Em 2024, no caso, tem 4 trimestres. Eu quero só ver no 4º trimestre. Ou quero ver nesse trimestre aqui, né? 2024, então a gente está no 3º. Nós começamos já o 3º trimestre, em julho. Então eu tenho julho, agosto e setembro. Então vamos ver aqui. Esqueci de colocar uma informação importante, que seria o valor. Não adianta nada eu exibir que tem alguma coisa ali, mas eu não colocar o valor. Pronto, agora sim, agora a gente já sabe que tem o valor. Então, no 3º trimestre aqui, no caso, eu já tenho esses valores. E aí eu posso abrir para saber o que tem por dia. É obviamente aqui que tem muita informação, tá grande, então não consigo visualizar tudo. Mas se a gente diminuir aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar todo o trimestre. Tá? E assim por diante. Vou recolher aqui, obviamente, não deixar tão grande assim. Vou olhar também no trimestre aqui para ficar, só para a gente saber os valores que tem aqui trimestralmente, né? Opa, isso aqui é ruim porque está muito grande a tela. Mas a gente já tem aqui os fornecedores no 1º trimestre. E também consigo visualizar o total de cada trimestre aqui. Tá? No final de 2024, eu tenho essa coluna. No final de 2025, não resumi aqui, mas o mês de 2025 é esse valor. E no total bate 475.927.
que é o 475927? É o meu total, ó, tá vendo? 475927. E se eu for aqui no final também, eu vou ver que tem um 475927. Então, é importante conferir esses valores também. Então, eu já tenho o meu valor por fornecedor, tenho o meu valor por ano, por trimestre, se eu quiser. Ah, não quero visualizar trimestre, quero visualizar mês a mês. Legal. Vem aqui no... Cadê? Ó? Vem aqui nos trimestres que eu coloquei aqui. Opa, deixa eu fechar aqui. Aqui ele já tem algumas funções, ó. Ele já aparece aqui automaticamente. Também é possível visualizar aqui. Vou tirar do trimestre, simplesmente vou excluir ali. E aí ele vai ter 24 e 25. Se eu clicar aqui agora, ele vai aparecer mês a mês, tá? Então ficou assim. Esse aqui depois eu preciso resolver porque é abaixo do 16/2. Aí a gente tem que verificar o porquê ficou dessa forma aqui. Não vou ver isso agora, mas tenho uma forma de deixar essa informação melhor aqui do jeito que ela criou automático, tá? A gente pode ajustar. Então, temos 2024, 2025. Deixa eu pegar esses dados aqui. O meu menor valor, deixa eu ver aqui, é fevereiro. Por isso que ele pegou o menor valor ali, mas eu acho que tem alguma coluna vazia. Por isso que ele deve ter identificado ali menor de 16 de fevereiro. Aqui já está organizado também, então pode ser isso. Depois a gente ajusta, não tem problema. Ou tirar aqui, né? Por exemplo, menor que 16, não quero que exiba esse valor, simplesmente coloco assim. E também não quero que exiba o máximo, então quero que exiba só assim. A gente pode fazer isso aqui, mas tem outros recursos também, tá? Não é simples assim, dá para analisar mais opções. Alinhei na direita aqui, só por uma questão, a gente ainda vai ver formatação da tabela, a gente vai mudar isso aqui, a gente vai mexer ainda com a exibição dos dados, mas só para facilitar um pouquinho aqui nessa aula a visualização. Tá bom? Então eu tenho o fornecedor, tenho aqui os valores dele e em que momento que eu vou pagá-los, ou em que momento for faturado ou vendido, enfim, isso aqui eu peguei por vencimento. A gente pode ver também por emissão, a gente pode colocar também por emissão. Então, a gente pode, em vez de colocar vencimento, colocar por emissão. E a gente fica assim. Só que aí já muda muita coisa. Se liga, olha aqui o tamanho da tabela que ficou. Porque ele pega emissão, vencimento e ele exibe tudo de uma vez. Não é esse o intuito, a gente quer resumir dados, não expandir tanto assim. Então, essa coluna aqui a gente pode remover toda ela ou de acordo com a sua necessidade. A gente está falando por vencimento, vamos tirar os vencimentos e vamos colocar só emissão e por mês. Então, assim fica mais fácil. Aí, de novo, a gente pode tirar o menor e o maior, tá? Aí fica assim. Opa. Aí a gente tá por dias aqui. Data de vencimento, deixa eu tirar aqui também. Data de vencimento, senão ele duplica. Pronto. Aí eu só tenho meses aqui. Data da emissão e meses. Data da emissão eu vou tirar e vou deixar só assim. Pronto. Aí a gente tem meses por mês da data de emissão. Não estou considerando o dia. Ah, mas eu quero colocar o dia aqui. Aí beleza, então você marca ali, coloca o dia e aí vai saber. Ó, só que eu cliquei aqui, ele foi para essa linha de baixo. Não pode ser uma opção. Pode ser, ó. Tenho aqui os dias que eles foram faturados e vou saber lá os valores lá na frente. Ó. Por exemplo, 28 de agosto. Olha lá, em 28 de agosto, que está ali em cima, eu tenho essa informação aqui. Ah, não quero exibir coluna, eu quero exibir desse jeito que ficou agora, achei interessante. Beleza, tira aqui, arrasta para a direita, pronto. Eu tenho dessa forma aqui, nesse caso aqui, por dia de emissão. Ah, não quero receber o dia de emissão, quero só ver o mês. Tá bom, tira aqui, pronto, tem só os meses. E por aí vai. Então tem muitas opções aqui para a gente visualizar os nossos dados. Tá? Tem outras coisas também que a gente pode fazer, mas na próxima aula a gente vai mexer com a formatação. Tá? Outra coisa interessante também que a gente pode pensar é, ao invés de criar uma única tabela com vários dados, a gente pode criar várias planilhas e várias tabelas dinâmicas em planilhas diferentes aqui. Por exemplo, aqui a gente pode falar resumo fornecedor, né? Assim, e aí deixa só esse caso aqui, e a gente pode criar uma outra planilha com outro tabela dinâmica com resumo mês ou mês,
só assim, né, por mês também vai funcionar. E aí a gente passa essa planilha para lá. A gente pode fazer de novo essa dinâmica, ou deixa eu ver aqui se vai funcionar o Ctrl X. Eita, foi lá para o final. Vamos fazer assim, mas acho que é melhor a gente... Eu acho que Ctrl X não vai funcionar, mas só por desencargo, deixa eu fazer um Ctrl X aqui, ó. Funcionou com Ctrl X. Então ele tirou daqui, Ctrl X, Ctrl V aqui, e aí ele ficou uma informação separada. Certo? Então na próxima aula a gente vai tratar aqui a formatação para a gente conseguir visualizar melhor esses dados e depois a gente vai melhorar muito essa tabela. Como eu falei, a gente tem muita coisa para fazer aqui. Talvez eu tenha até que diminuir minha tela, a gente comece aí a mexer com os dados. Não vou deixar tão próximo aqui para a gente conseguir visualizar melhor da forma real aí que você vai ter no seu dia a dia, tá? Eu coloquei desse tamanho para poder facilitar, mas acho bom a gente começar a visualizar no formato normal aí, tá? Então é isso. Até a próxima aula. Vejo você lá.